Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. No episódio de hoje, a gente segue dentro dessa playlist explorando os itens correspondentes à prova de História Mundial do TPS de 2024. Hoje é momento de a gente tratar do item 2 da questão 53. A gente volta daqui a pouquinho. Essa questão 53 é mais uma das questões ecléticas que apareceram na prova no TPS de 2024. Esse item, ele trabalha aquilo que a gente pode localizar na seção 6 do edital de História Mundial. A seção 6, ela enfatiza as ideias e os regimes ideológicos de maneira geral observados ao longo dos tempos contemporâneos, e o subitem 6.3 analisa em particular as principais correntes ideológicas do século XX. Esse item fala do período entre guerras e deixa evidente que o período entre guerras é marcado por uma crise da democracia, com a ascensão de muitos regimes de exceção na Europa. É o item que está correto, a banca deu como correto, embora eu tenha algumas ressalvas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá para o texto da assertiva. No período entre as duas grandes guerras mundiais, os únicos países europeus com instituições políticas adequadamente democráticas que funcionaram sem interrupção foram Grã-Bretanha, Finlândia, o Estado Livre Irlandês, a Suécia e a Suíça. Esse é um excerto que eu desconfio de que foi tirado da obra de um historiador britânico muito conhecido de vocês, o Eric Hobsbawm. Esse é um excerto, se eu não me engano, do livro A Era dos Extremos. A gente sabe que existe uma birra histórica entre ingleses e franceses, e de forma que eu desconfio que o Hobsbawm, por uma certa antipatia aos franceses, arrumou problema com a Terceira República Francesa a ponto de não colocá-la nesse item de número 2 que aparece aí. Claro, se a gente olhar para as principais potências, para os principais países da Europa Ocidental, de fato, o período entre guerras fez com que esses países mergulhassem ali em tempos conturbados, em tempos fascistas, em tempos totalitários. Esse é o caso da Alemanha, esse é o caso da Itália, esse vai ser o caso da Tchecoslováquia, da Áustria. Agora, por mais conturbada que fosse a situação política francesa, eu conseguiria sustentar que a Terceira República ela conseguiu se manter, mesmo com muita instabilidade, mesmo muito vulnerável aos ataques perpetrados por uma elite francesa que estava mais identificada com a extrema-direita. Então eu contesto um pouquinho esse item, mas entendo também por que a banca cravou que o gabarito estava certo, porque ela está respaldada no livro A Era dos Extremos, que é um clássico no que diz respeito aos estudos, né, para o CACD, para o concurso de admissão à carreira diplomática. Tem um autor de quem eu gosto muito, Mark Masawa, que ele diz que nesses tempos, nesse período entre guerras, a percepção que se tinha por parte dos europeus na Europa Ocidental é que a democracia ela não era vista como um valor absoluto ainda, ali no começo do século XX, né? Ela não era vista como algo necessariamente perene, como uma ideologia necessariamente conservadora, necessariamente duradoura. A democracia, para muitos, nesse momento, ainda tinha sido uma ferramenta que foi instrumentalizada ali, desenvolvida ao longo da segunda metade do século XX, quando as questões de igualdade, a luta por igualdade, estava mais em voga. Só que essa ferramenta ideológica, a democracia, ela se mostra falha
ela se mostra débil no final da Primeira Guerra Mundial. Ela não consegue resolver os problemas pontuais da sociedade, as sociedades europeias, né, que passam por desemprego muito grande, principalmente depois da crise de 29, inflação, ameaça de guerra. Então, as sociedades europeias, em sua maioria, e nesse sentido o item está mais do que certo, elas acabam abandonando, deixando de lado a democracia. E seriam muitos, então, os países não democráticos. Eu tentei fazer um resumo que eu acho que é útil principalmente para aqueles candidatos que estão começando agora os estudos. Eu imagino que muitos candidatos saibam da história da maioria desses países que eu vou compartilhar hoje. O item ele acabou ficando muito difícil de ser julgado porque ele alude a alguns poucos países. Ele é bem enfático. No período entre as duas guerras, os únicos países europeus. Eu, o candidato, lê isso aqui e fica com dúvida. Eu confesso que eu mesmo, como professor de história, e claro que eu tenho o direito, por favor, de contestar eventualmente alguns itens propostos pela banca, né, alguns gabaritos sustentados pela banca. Eu raramente me oponho ao gabarito da banca, mas quando eu me opuser, eu vou deixar muito evidente aqui a minha opinião. Eu mesmo, quando li esse item, estranhei o fato de não aparecer aqui a Terceira República Francesa também. A França é uma democracia. Durante o entreguerras, a Terceira República Francesa, ela se estabeleceu lá no contexto da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, dura até 1940, ou seja, ela é dissolvida já à época da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. E é claro, o período entre guerras é um país marcado pela instabilidade crônica. Mas uma instabilidade da mesma forma que a Irlanda, por exemplo, vai viver no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, com guerra civil entre 1922 e 1923. E percebam que a República Irlandesa, por exemplo, o Estado Livre Irlandês, né, é mencionado aqui como o país que mantém firmes ali as suas instituições democráticas. Mas teve guerra civil também entre 22 e 23. Essa Terceira República Francesa, no período entre guerras, ela é marcada ali por coalizões mais efêmeras, né? Os governos caíam, duravam pouquíssimos meses, uma dança das cadeiras que muitas vezes, claro, impedia o planejamento político, impedia o planejamento econômico. A crise de 29 complica ainda mais as coisas. Eu coloquei aqui na tela, inclusive, nomes de ligas fascistas ou semifascistas que ameaçavam também esse status quo democrático da Terceira República, né? Uma ameaça fascista interna, fica muito evidente, principalmente nos anos 30, a Action Française, a própria Croix de Feu, são ligas patrióticas, semifascistas, que contestam a democracia justamente porque a França passava por uma crise profunda. Ligas que viam com bons olhos, movimentos políticos que viam com bons olhos os movimentos totalitários que vinham sendo implementados nos países vizinhos. Essas ligas vão protestar, inclusive, em fevereiro de 1934, o parlamento chega a ser invadido e a esquerda francesa, claro, olha para aquilo em 34 e interpreta aquele movimento como uma tentativa real de golpe fascista. De fato, as instituições democráticas da Terceira República, elas estão ameaçadas ali. Mas a Frente Popular, a chamada Front Populaire, em 1936, consegue chegar ao poder, os socialistas, a esquerda, consegue chegar ao poder nas urnas. Né? Os comunistas, a esquerda radical, os socialistas, liderados ali pelo Léon Blum, chegam de fato ao governo francês, né? Vencem nas urnas e apesar de uma fratura social profunda ao longo dos anos 30, apesar de as reformas do Blum enfurecerem a burguesia ali na segunda metade da década de 30, a ponto de a direita tradicional francesa, a elite francesa, preferiu Hitler ao Léon Blum, as instituições, mesmo que claudicantes, elas permaneciam ali. O Hobsbawm vai defender, por exemplo, que o compromisso com as instituições democráticas foi abandonado
pelas elites econômicas, né, que vão simpatizar, como eu disse, com esses regimes autoritários vizinhos. Mas, se a gente olhar para a história da França, a implosão dessa Terceira República Francesa só vai ser observada já no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1940, que a República é liquidada ali de dentro para fora. Então é claro que as elites já vinham minando a República, então a banca interpretou dessa forma e estava respaldada por uma bibliografia tradicionalmente utilizada, tradicionalmente recrutada na prova, então não tem muita coisa que a gente possa fazer. Eu, à época, no concurso 2024, motivei muitos alunos a escreverem ali para a banca, a buscar a mudança do gabarito, mas isso não aconteceu. TPS 2024 mudou uma pregada de gabarito, mas o gabarito do item 2 da questão 53, ele não foi alterado. No caso alemão, é óbvio, né? A gente tem a interrupção da República de Weimar, uma experiência também mais democrática, que traz uma constituição que é referencial para a Europa e para o mundo ali no final da década de 10, mas esse movimento weimariano, ele é reprimido, ele é cerceado e problematizado com a ascensão do Hitler ao poder em 1933, e uma legislação que confere plenos poderes e estabelece o Terceiro Reich na Alemanha. Na Itália, mesma coisa, né? A gente tem um Estado liberal que funcionava desde, grosso modo, o começo da década de 1860 e já no imediato pós-Segunda Guerra, no imediato pós-Primeira Guerra, perdão, em 1922, a Itália é mutilada, né? Existe um processo de fragmentação política que mergulha a Itália numa crise, extrema esquerda, extrema direita brigando, a extrema esquerda e a extrema direita ganham força, e o que fica mais evidente na Itália ali no início já é a crise do liberalismo, porque passa o país que paralisa o parlamento, né, com greves massivas de um lado, medo do comunismo levando ao fortalecimento da extrema direita, e a marcha sobre Roma consolidando a chegada dos fascistas ao poder, as leis fascistíssimas sendo implementadas entre 1925 e 1926, e ali a tradição liberal italiana, junto com uma república que é também uma experiência, uma monarquia que é também uma experiência democrática, acaba extinta, acaba caindo por terra, né? Na verdade, o rei vira um fantoche dos fascistas ali a partir do começo da década de 1920. No caso espanhol, já houve um movimento de contestação das instituições democráticas na década de 20, com a ditadura do Primo de Rivera, mas o que acontece na Espanha a ponto de paralisar de fato a Segunda República, né, que foi fundada em 1931 e que foi mais um experimento democrático, uma democracia, por sinal, entusiasmada, né, promovendo reforma agrária, separando o Estado da Igreja, garantindo o voto feminino na Espanha em 1931, trazendo maior autonomia regional. Percebam, esses detalhes que eu estou dando aqui no vídeo, às vezes eles passam desapercebidos lá no nosso curso de História Mundial. Então, não deixem de assistir a essas aulas quando se preparando lá para os próximos TPS, anotando essas informações, né? De repente pode aparecer numa situação de TPS, numa situação de prova, uma alusão, por exemplo, ao ano de 1931 como um ano em que o voto feminino, de fato, passa a ser implementado na Espanha, né, sob os auspícios dessa Segunda República Espanhola, que confere também uma maior autonomia regional. Essa experiência republicana dura também pouco tempo. Em 1936, um golpe militar liderado pelo Franco acontece, e muitos já sabem onde isso vai parar: a Guerra Civil Espanhola e o franquismo se institucionalizando, uma Espanha nada democrática no contexto da Segunda Guerra Mundial, uma experiência antidemocrática que sobrevive até a década de 1970. A Áustria poderia ser também outra candidata à democracia, a instituições democráticas no contexto do entreguerras. De início, de fato, a Áustria era uma democracia, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, o país passa por uma experiência republicana que dura de 1919 até 1934. Um direito internacional, o jurista Hans Kelsen, né, influencia muito a Áustria para fora,
ir para dentro, uma Constituição democrática também é referencial na Áustria em 1920, a ponto de os cidadãos, né, os europeus, olharem para Viena naquele contexto e aludirem a Viena como a Viena Vermelha. Viena Vermelha justamente porque era uma Viena mais socialista, que estava democratizando a cultura, que estava dando mais liberdade para o nível local. É uma Viena que experimentava ali, na década de 20, uma democracia real, uma democracia mais à esquerda no espectro político. Mas com a ascensão do Hitler ao poder na Alemanha, a Áustria se vê influenciada, o chanceler da Áustria, à época, o Engelbert Dollfuss, acaba dissolvendo o parlamento entre 1933 e 1934. A oposição é banida, guerra civil no país antes ainda da Segunda Guerra Mundial, e um movimento fascistoide austríaco é implementado, influência dos setores mais conservadores, católicos, a lógica corporativista também, que é comum aos regimes totalitários, sendo praticada na Áustria, e o país se abre ao Anschluss, à anexação nazista, no ano de 1938, quando Hitler já praticava, promovia o expansionismo que levaria à Segunda Guerra Mundial. Fiz aqui uma breve lista de candidatos à democracia que não foram nesse período entre guerras, olhando para as alusões feitas no item, observadas no item. A Grã-Bretanha, de fato, segue mantendo seu parlamentarismo tradicional, né? Passa por crise econômica, mas entre os estados democráticos me parece o mais consolidado no período entre guerras, quando a gente olha para a Europa Ocidental. A Finlândia preserva também o seu sistema constitucional, né? Afirma a sua autonomia em relação à União Soviética. Tem que lidar com pressões internas também de uma extrema-direita, o movimento Lapua, por exemplo, que é forte no país, que chega a ameaçar em algum grau a democracia, mas a Finlândia consegue manter as suas instituições. E eu falei do exemplo do Estado Livre Irlandês, né? O Hobsbawm, ele tira a França dessa lista, mas coloca a Irlanda. A Irlanda que, de fato, à medida em que avança no período entre guerras, vai consolidando as suas instituições democráticas, mas passa por alguns solavancos. No comecinho da década de 20, no imediato pós-guerra, é um país que passa por guerra civil, né? Suíça e Suécia. Suécia, o modelo social-democrata, já se consolida ali naquele contexto entre guerras, e a Suíça democrática por excelência, lá com seus cantões, né? A lógica da confederação muito forte dentro da Suíça historicamente. Então, é um item que está correto. Tenho as minhas ressalvas à posição da banca aqui, mas também nada absurdo. A banca está respaldada em um determinado olhar historiográfico. Gente, se vocês quiserem conhecer o trabalho do percurso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui. Eu sou o professor Rômulo Dias. Lá dentro do percurso eu sou responsável pelas aulas de História do Brasil, História Mundial, também dou pitaco em Política Internacional, em Geografia. Temos professores parceiros que trabalham conosco também, abrilhantam ainda mais a nossa plataforma. Se quiser conhecer o nosso trabalho, esse QR Code leva vocês diretamente à página do percurso. E aqueles que estão acompanhando os nossos vídeos no YouTube, fica o pedido, né? Não custa nada, é de graça, para que vocês curtam e compartilhem esses vídeos, para que cada vez mais CACDistas conheçam o trabalho do ZG. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau.